Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma celebração em forma de culto de oração, como de costume fazemos. Hoje nós estaremos dando continuidade à exposição que temos feito de 1 aos Coríntios. A gente, nos últimos dias, resolveu fazer parte da exposição domingo e a outra na quinta-feira. E nós iremos prosseguir dessa forma até terminar essa ideia que nós falamos, iniciou no capítulo 8 e vai encerrar lá no início do capítulo 11. Depois iremos seguir normalmente só aos domingos as exposições de 1 aos Coríntios. Nós estaremos fazendo a leitura hoje do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. Quem for encontrando, por favor, se coloque em pé, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. O texto diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós neste momento, a qual foi lida. Nós queremos neste momento que Tu nos ajude a compreendermos corretamente aquilo que Tu tens para nós nesta noite, assim como teve para a igreja de Corinto no primeiro século. Eu te peço que edifique as nossas vidas por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Conforme eu já falei, ainda há pouco, domingo passado, nós fizemos a exposição do capítulo 8 e destacamos que o capítulo 8 em si tinha uma ideia muito interessante que perpassava o capítulo como um todo. E nós resumimos na seguinte frase: antes de tudo, eu preciso considerar o bem-estar espiritual
do meu irmão, ou colocando no plural, eu preciso considerar, antes de qualquer coisa, o bem-estar espiritual dos meus irmãos. E pelo bem-estar espiritual do meu irmão, eu preciso, em muitas vezes, em muitos momentos, me desfazer dos meus direitos. Isso ficou muito claro nas divisões que nós fizemos, com base nas argumentações que Paulo teceu quando defendia essa ideia. O contexto é as comidas sacrificadas aos ídolos. Eu falei também que esse assunto que iniciou no capítulo 8 só encerraria no capítulo 11, versículo 1, quando Paulo diz que aqueles irmãos deveriam ser seus imitadores. E além disso, também informei que à primeira vista o capítulo 9 parece não ter nada a ver com o capítulo anterior. Todavia temos aqui neste capítulo uma espécie de ilustração daquilo que foi dito no capítulo anterior, onde Paulo se coloca como um exemplo de abnegação espiritual. Ele mesmo diz: eu sou o exemplo daquilo que eu tenho ensinado para vocês agora. Eu mesmo me desfiz dos meus direitos, que é a ideia do capítulo 9. Eu abri mão dos meus direitos pelo bem-estar espiritual de vocês. Notem, o capítulo 8 ele diz: antes de tudo, vocês precisam considerar o bem-estar espiritual dos seus irmãos. E aqui ele diz: eu mesmo fiz isso, eu sou um exemplo de abnegação. Eu tinha vários direitos, mas eu abri mão deles. E aí nós temos duas divisões que são bem básicas, que elas fazem parte da estrutura desse texto. Do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo Paulo vai descrever os direitos que ele tinha diante da igreja de Cristo, mas principalmente diante da igreja de Corinto. Então a ideia é: eu tenho direito diante de vocês. Esse é o argumento que ele tece nesses primeiros versículos. Uma ala dos coríntios, ou que eu estou colocando aqui como corintianos, os corintianos ficam rindo, outros ficam chateados, mas eu mesmo sou corintiano. Uma ala desses corintianos defendiam que estavam em um patamar espiritual bem elevado, e nesse sentido eles tinham a liberdade para comer as comidas que eram sacrificadas aos ídolos. E é justamente com base nesse argumento que Paulo faz alguns questionamentos àquela igreja para ensinar as verdades que são ditas aqui. Ele diz assim: não sou livre? Essa é uma pergunta que ele faz. A resposta é sim, o apóstolo Paulo era também livre, assim como aqueles irmãos defendiam que eram. Outra pergunta que ele faz é: não sou apóstolo? A resposta seria sim, eu sou um apóstolo, e como apóstolo de Cristo, estou em uma posição mais elevada que os arrogantes da igreja, que defendem a liberdade para fazer aquilo que querem. Pois recebi a ideia de Paulo, a sua posição elevada está no fato de que recebeu a comissão do seu ministério diretamente de um encontro que teve com Cristo. E além disso ele diz: vocês são o resultado do ministério que eu tenho exercido de forma eficaz. Paulo continua argumentando no versículo 2, e por isso afirma: mesmo que eu não seja apóstolo para outros, eu sou para vocês, porque vocês são, eu até coloquei algo bem atual, vocês são o meu fechamento, o selo do meu apostolado. Vocês comprovam na prática o fato de eu ser o apóstolo, porque fui eu que, exercendo o ministério na cidade de Corinto, preguei o evangelho para vocês. Eu plantei a igreja. Então vocês sabem, vocês são prova de que de fato eu recebi um comissionamento que tem sido vivido na prática. Esses argumentos eram, eu diria que o pináculo que sustentavam a sua defesa, conforme descreve aqui no versículo 3.
Do versículo 4 para frente, o argumento visa mostrar que ele tinha direitos de receber sustento por causa do seu ministério. Acompanhe no seu texto, versículo 4. E aí ele continua fazendo perguntas que nós utilizamos no contexto filosófico como perguntas retóricas. E aí ele faz a pergunta no versículo 4: não temos nós o direito de comer e beber? De fato, a resposta seria sim. Eu e Barnabé temos o direito de comer e beber. Mas ele não está se referindo à grande discussão que o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 discutem quanto à questão das comidas sacrificadas aos ídolos. Ele está falando sobre sustento, sobre comida cotidiana. Então não entenda errado quando Paulo faz essa pergunta aqui. E aí o questionamento do versículo 5 é muito interessante, pois traz algumas informações que eu diria que são importantes para nós. A primeira delas é que, além do sustento para si, Paulo defende aqui que a igreja também tinha responsabilidade de sustentar a sua família, se ele tivesse, da mesma forma como fazia com os outros apóstolos. Então nós temos aqui a palavra sendo utilizada no plural. Existiam vários apóstolos que continuavam com as suas famílias e as igrejas sustentavam eles, isso era comum. A outra coisa que nós aprendemos dessa afirmação que Paulo faz é que os apóstolos não abandonaram as suas famílias como muitos sugerem. Eu já vi pessoas que, com base em Mateus capítulo 19, versículo 27, quando Pedro chega e diz: Senhor, o que será de nós? Nós deixamos tudo para te servir ou para te seguir. Eu já vi gente dizendo que os apóstolos deixaram as suas famílias, eles abandonaram as suas famílias para servirem ao Senhor, o que não é verdade. O próprio Jesus enfatizou questões referentes ao casamento, a questão da unidade familiar, no período em que ele ensinou, no período em que ele pregou, principalmente para aqueles que o substituíram como líderes da igreja aqui na terra. Então seria uma completa contradição Jesus Cristo preparar líderes, enfatizar as bases familiares e esses líderes deixarem as suas famílias, abandonarem os seus lares por causa de Jesus em si. Não é verdade. Jesus Cristo em alguns momentos falou que poderia haver discussões, brigas familiares quando houvesse embates por causa dele. E quando a discussão familiar fosse em torno de Jesus, em decidir por Jesus ou não, os cristãos deveriam escolhê-lo. Quando Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo, Pedro principalmente estava dizendo: eu deixei a minha vida de pescador, eu abandonei o meu trabalho, e com certeza Pedro abandonou alguns dos seus amigos que trabalhavam com ele, que não quiseram seguir a Cristo. E aí o texto vai dizer que, além de não abandonar as suas esposas, as suas famílias, essas mulheres viajavam com os apóstolos. E aí nós temos outra questão que enfatizamos, diante dessa declaração que Paulo faz. Os irmãos de Jesus se tornaram missionários depois do momento de descrença. Em João e também em Mateus capítulo 13, versículo 55, nós temos citações sobre os irmãos de Jesus, e em alguns momentos eles são citados como pessoas que não creram em Cristo. Mas aqui nós temos que eles viajavam como missionários, como pregadores do Evangelho, e com eles as suas esposas iam. Outro destaque que fazemos desse versículo 5, que é importante, é que Pedro e sua esposa viajavam juntos. Eu deixei Pedro para o final, principalmente pelo fato de que aqueles que creem que Pedro se tornou o primeiro papa
E com isso o líder da igreja tem abandonado a sua esposa. Eu já conversei com alguém e essa pessoa me questionou justamente esse fato, com base no texto em que Pedro diz que deixou tudo para servir a Cristo. Que Pedro então deixou a sua família, ele adotou o celibato e aí se tornou o primeiro papa. E aqui o texto é claro, dizendo que Pedro e sua esposa viajavam juntos e além disso recebiam o sustento pelo ministério que exerciam. A pergunta do versículo 6 é ainda mais direta e com uma pitada de ironia. Paulo pergunta: vocês acham que só Barnabé e eu não temos o direito de viver exclusivamente do ministério? Se você for dar uma breve lida no livro de Atos, vai perceber que Paulo plantava igrejas quando chegava em uma cidade, e além disso também trabalhava. Ele tinha uma profissão e ele exercia essa profissão para ter o sustento missionário. E é isso que ele fala quando ele chegou em Corinto, que era uma cidade portuária importante, tinha empregos. Ele trabalhou juntamente com Barnabé. É a isso que ele se refere aqui e faz o questionamento com base nesse fato. E aí todos os questionamentos do versículo 7, que é o versículo posterior aqui, tem como resposta a palavra ninguém. Todos os que estão em missão possuem direitos, é o que Paulo está dizendo. É natural, por exemplo, que o agricultor seja o primeiro a experimentar o fruto de sua colheita. É natural que o pastor que apacenta tenha direito de tomar o leite do rebanho. É natural que aquele que está trabalhando em prol de um governo como soldado receba o seu sustento. Comentaristas vão dizer que um soldado recebia cerca de 1 denário por dia para cuidar das provisões diárias que ele precisava. Ele está argumentando sobre princípios do direito comum que aquelas pessoas estavam acostumadas a ver. E ao que me parece, Paulo faz uma pausa para dizer que esses não são argumentos tirados de sua própria cabeça. Eu não inventei aquilo que eu estou dizendo para vocês, visto que a própria lei afirma a mesma coisa. No versículo 8, e aí no versículo 9, eu diria que ele senta a Bíblia nesses irmãos, quando cita Deuteronômio 25, versículo 4, acrescenta que o próprio Antigo Testamento prevê que quem possui ou quem exerce o ministério deve receber sustento do ministério. E aí ele cita aqui o texto que diz: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Algumas pessoas dizem que Paulo não fez uma interpretação correta desse texto, porque ao que parece ele alegoriza esta passagem. Nós não concordamos com isso. O que entendemos é que ele não está alegorizando. O que ele está dizendo é que esta declaração que ele acaba de citar, que se encontra em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, é muito mais profunda do que aparentava. Ela não se referia apenas a uma questão cotidiana do boi, que ficava, ou 2 bois que ficavam ao redor da debulha, trabalhando. Ele entende que estava além disso. E com isso nós achamos que é certo que Deus cuida também dos animais. Algumas passagens bíblicas, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, dizem que Deus cuida dos animais. No entanto, seu cuidado primário é com os seres humanos. É com seres humanos. Quando nós lemos o livro de Gênesis, principalmente os capítulos que destacam a criação de Deus, vamos perceber de uma forma bem clara que os seres humanos fazem parte de um projeto diferenciado. Lutero, comentando esse texto, chegou a dizer que esse versículo todo foi escrito inteiramente se referindo ao bem dos seres humanos, uma vez que bois não leem. Então, para Lutero, é natural
que se o texto foi escrito por seres humanos, para seres humanos fazerem a leitura, mesmo que o texto falasse sobre boi, o objetivo final ou completo era seres humanos, porque boi não lê. E aí aqui nós temos outro questionamento. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. O que nós percebemos nesse texto é que todos os argumentos dos primeiros 10 versículos foram para mostrar que Paulo possuía direitos diante dos coríntios. Direitos diante de pessoas que argumentavam poder comer as comidas sacrificadas aos ídolos, porque eles tinham esse direito. E Paulo diz: eu tenho vários direitos. É como se ele estivesse esfregando na cara deles, que tinha vários direitos também, até mais que eles, mas que decidiu abrir mão. E aí aqui nós chegamos no versículo 11, ou do versículo 11 ao versículo 15, eu abri mão dos meus direitos para não causar a queda de ninguém. Vocês dizem, eu posso fazer isso, porque não é errado, não é pecado. Eu não vou deixar de exercer o meu direito, porque o irmão acha que se eu exercer esse direito, eu estou errado. Mas ele só acha, e eu não estou errado. Eu tenho o direito de fazer isso. Essa era a lógica daqueles irmãos. E Paulo vai dizer, antes de tomarem qualquer decisão, antes de praticarem qualquer ato, que de alguma forma prejudique a vida espiritual do outro, pare e avalie. E às vezes, isso significa dizer que você tem que abrir mão dos seus direitos. Alguém poderia dizer assim, Paulo, é muito fácil isso. É muito fácil tu chegar e dizer que eu devo abrir mão dos meus direitos. Mas e tu? Aí Paulo escreve o capítulo 9 para dizer, eu mesmo pratico aquilo que eu estou pedindo a vocês. Eu mesmo tenho direitos mais elevados do que os que vocês têm, mas eu abri mão deles, para não causar a queda de ninguém. Versículo 11, versículo 12, versículo 13, 14 e 15. Na ocasião em que Paulo escreveu a carta a Filemon, ele disse algo interessante. Para aquele que ainda não leu a carta a Filemon, é uma carta pessoal que Paulo escreve a um crente que, ao que parece, era rico, que tinha um escravo chamado Onésimo, que fugiu e que se encontrou com Paulo em Roma. E lá foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, foi convertido, e Paulo vai lá, escreve uma carta, dá para Onésimo levar para Filemon, que era conhecido e amigo de Paulo. E ele descreve várias coisas, mas uma parte que me chama a atenção é que ele diz o seguinte, que Onésimo deveria receber, que Filemon deveria receber Onésimo como irmão e não mais como escravo. E que além disso, se Onésimo estivesse devendo alguma coisa a Filemon, era para colocar na sua conta, na conta do apóstolo Paulo, que ele pagaria. Mas antes que ele encerre esse assunto, há um acréscimo, e ele diz assim, se bem que tu me deve a tua própria vida. Se Onésimo te deve, eu te pago. Se bem que tu mesmo, Filemon, me deve a tua própria vida, porque eu te apresentei o Evangelho, que é mais valioso do que qualquer bem que possa existir na face da terra. Levar Cristo a alguém
é sem dúvida algo sublime, está além da existência humana. E o que nós temos do versículo 11 é uma ideia maravilhosa. Não é demais cuidar da eternidade de vocês em troca de receber cuidados passageiros? Eu cuido da eternidade de vocês. Por isso não seria nada demais vocês cuidarem com algum bem material que de alguma forma me deem benefícios passageiros, porque os bens materiais só servem para isso. Versículo 11: assim como outros têm o direito de ser sustentados por vocês, Barnabé e eu também temos, mas nós decidimos abrir mão desses direitos. A razão disso, Paulo diz, é que não queremos causar a queda de ninguém, conforme é destacado no versículo 12. Eu abrir mão porque eu não quero ser a causa da queda de ninguém, que é a mesma coisa que é dita no capítulo anterior: abram mão para não serem a causa da queda de ninguém. Eu tenho vários direitos, eu esfreguei isso na cara de vocês nos primeiros 10 versos, para dizer no final: eu abri mão de tudo isso para não ser a causa da queda de ninguém, ou do tropeço de alguém. Versículo 13, versículo 14, ele vai nos dizer algo que era comum. Um dos prédios, ou o prédio mais importante, eu já falei, da cidade de Corinto, era o templo que existia lá. E aí Paulo vai dizer que eles conheciam muito bem isso, e o próprio contexto se refere a sacerdotes que apresentavam sacrifícios. Aí ele diz: tanto os que trabalham no templo, quanto os que servem no altar, vocês sabem disso, possuem o direito de ser alimentados pelas coisas do templo. Da mesma forma, o próprio Senhor ensinou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Isso está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 10, e Lucas capítulo 10, versículo 7. Nós não temos algo direto de Jesus. Jesus Cristo não discutiu sobre isso. Nós destacamos que existiam alguns problemas, algumas perguntas, porque alguns problemas surgiram na igreja. E Paulo definitivamente não tinha nada que Jesus tenha escrito, tenha dito, e que alguém escreveu sobre isso. E aí, a partir do capítulo 7, ele vai e responde algumas coisas. E lá nós dissemos, ele vai colocando umas partes dizendo: Jesus Cristo falou sobre isso, aqui então cita, aqui sou eu que estou falando com minha autoridade apostólica. E aí nós chegamos no capítulo 8, também questionamentos que Jesus não deixou claro, não falou também. E aqui ele vai respondendo, mas também vai citando sobre coisas que o próprio Jesus ensinou. Jesus Cristo disse: aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. E eu penso que o apóstolo Paulo dá um golpe de mestre, principalmente porque ao ensinar essas coisas, sempre vai avaliando o contexto do seu povo, do povo daquela igreja. Ele leva em consideração os grupos principais que nós temos nessa igreja. Nós podemos dizer, são gregos e judeus, principalmente porque o apóstolo Paulo, quando chegava em uma comunidade, procurava uma sinagoga. Os primeiros crentes de uma cidade geralmente eram os judeus, e depois abria-se para gentios. Então nós temos esses dois grupos. O que os gregos pensavam sobre trabalho, principalmente sobre o trabalho manual, que Paulo fazia, que ele está colocando aqui? Os gregos tinham repulsa ao trabalho manual. Nenhum grego livre trabalharia voluntariamente com as suas próprias mãos. Era assim que funcionava. Para Aristóteles, que geralmente a gente cita algumas coisas dele que são importantes para a nossa compreensão, principalmente das cartas de Paulo. Para Aristóteles, os homens estavam divididos em duas classes:
Os cultos e os sábios faziam parte de um lado, e os trabalhadores, os lenhadores e abacateiros que existiam unicamente para realizar tarefas servis para os outros. Eles eram servos, eles não serviam mais para nada. Não era errado ensinar ou educar essas pessoas, mas era algo que era crido como sendo negativo, porque parece que o cara nasceu para ser aquilo, não vai mudar. Para Aristóteles era essa a ideia. Alguns nasceram para servir e outros para serem servidos. Alguns nasceram para pensar e outros para serem influenciados, ou unicamente influenciados pelos pensamentos de quem pensa. Os inimigos de Sócrates e Platão os tinham ultrajado devido ao fato de que eles eram sábios, faziam parte desses sábios, desses inteligentes aí, mas não cobravam pelos seus trabalhos. E consequentemente, por eles não receberem pelo ensino, ou não cobrarem pelos ensinos que eles praticavam, os seus oponentes concluíram que os seus ensinos não valiam nada. Os gregos da igreja sabiam disso. Eles eram influenciados por esse tipo de pensamento. E Paulo, ao argumentar, de alguma forma os faz lembrar: eu tenho direito de receber por aquilo que eu faço. Assim como vocês mesmos que defendem esses filósofos de vocês, acreditam também que alguém que ensina tem o direito de receber. É negativo ensinar e não receber para vocês, de acordo com a cultura de vocês. O outro grupo que estava na igreja, eu falei para vocês, eram os judeus. O que os judeus pensavam sobre quem ensinava? Os rabinos tinham o dever de ensinar gratuitamente, era assim que se pensava, e ao mesmo tempo ter um ofício que lhes permitisse ganhar o alimento diário. Isso era normal. Entretanto, esses rabinos ensinavam que não havia nada mais meritório que sustentar um rabino. E os judeus sabiam disso. Eles eram ensinados sobre isso, que era um mérito você sustentar um rabino. E aqui eu quero fazer uma citação direta sobre esse assunto, que diz assim: se alguém desejava um bom lugar no céu, a melhor maneira de assegurá-lo era cobrir todas as necessidades de um rabino. Olha só, parece que tem alguém hoje, ou várias pessoas pensam dessa forma, né? Se você quiser alguma coisa a mais de Deus, me cubra de dinheiro. Os rabinos ensinavam isso, embora tivessem profissões. Os judeus da igreja, que estavam de um lado, sabiam disso, que era a responsabilidade de um judeu sustentar o mestre. Para os gregos era negativo alguém ensinar e não receber. Apesar de ter todos esses direitos, Paulo diz: eu não tenho usufruído deles, ou de nenhum deles, e não estou escrevendo isso para que vocês pensem que eu estou cobrando esses benefícios, mas para dizer que me desfiz de tudo isso para o benefício espiritual dos outros, e nesse caso, para o benefício espiritual de vocês. A conclusão de Paulo é que, assim como abriu mão de todos os seus direitos, que na prática eram bem maiores e mais numerosos, os coríntios poderiam agir da mesma forma, abrindo mão de não comer as comidas sacrificadas aos ídolos pagãos, em prol de um benefício espiritual dos irmãos. Nós temos dito desde domingo que o pensamento, que é muitas vezes manifestado em forma de frase: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, não importa o que os outros dizem, não é bem assim. Parece que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter um cuidado especial pelos nossos irmãos.
assim como Cristo teve por nós. Nós citamos aqui no domingo que o próprio Cristo é um exemplo de abnegação. Jesus Cristo se desfez de tudo para morrer pelos nossos pecados. E se nós achamos que vamos ser cristãos e não precisamos nos desfazer de nada, estamos errados. Ou não estamos no lugar certo. Meus irmãos, todos nós temos direitos. Paulo diz: vocês estão dizendo, nós temos o direito de fazermos isso? De fato, vocês têm, eu também tenho. Mas existem situações que enfrentamos em nossas vidas cristãs, que em si não são pecados, mas que podem causar o tropeço de alguém. Pode ser que em algum momento tenhamos que abrir mão de alguns de nossos direitos para não causar a queda de alguém. O apóstolo Paulo está exigindo isso daquelas pessoas, já que esse momento chegou. Se você que é um servo do Senhor e pensava diferente, é daqueles que faz um discurso dizendo que não importa o que vão pensar de ti, tu que é Deus, não é isso que a Bíblia diz. Importa muito bem o que as pessoas pensam de nós, o que principalmente os nossos irmãos pensam de nós. Se aquilo que eles estão pensando de nós é algo que está causando a queda de alguém, a Bíblia diz: o sábio é mudar de atitude. Eu quero encerrar, que eu achei interessante, aquilo que Paulo coloca aqui: só pregue aquilo que você mesmo pratica. Notem só, eu fiquei pensando sobre isso. Capítulo 8, Paulo disse: irmãos, façam isso, isso, isso e isso, que resumido eu disse: antes de fazer qualquer coisa, pense no bem-estar do outro. Isso significa dizer, se desfaça dos seus direitos para não permitir que alguém tropece. E aí eu já falei aqui, que alguém poderia dizer: Paulo, mas é muito fácil para você que está ensinando. Paulo disse: não, eu mesmo faço isso. Eu mesmo sou um exemplo para vocês, vocês sabem muito bem disso. Por isso que eu quero encerrar dizendo para você: só pregue aquilo que você mesmo pratica. Se você não estiver disposto a praticar alguma coisa, não pregue. Não pregue. O exemplo que está na Bíblia do próprio Cristo e daqueles que seguiram o nosso Senhor foi esse. Eles procuravam ensinar aquilo que fazia parte de suas próprias vidas, aquilo que as pessoas, de uma forma bem prática, bem visível, conseguiam enxergar. Que o Senhor abençoe as nossas vidas com a sua palavra, que acaba de ser exposta aqui. No próximo domingo nós estaremos encerrando esse capítulo. Peço que você neste momento baixe a sua cabeça para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra que está diante de nós. Nós te agradecemos pela beleza que ela nos transmite, porque nela nós temos todos os ensinos que realmente precisamos para continuarmos vivos diante de ti. Eu te peço que aqueles que precisavam ouvir, talvez não tudo, mas algo específico sobre esse assunto, possam se render diante de ti, pensar mais no outro. Esse mundo, eu tenho dito, é um mundo que prega os seus direitos, que defende os seus direitos, mas que muitas vezes para isso ameaça o direito dos outros, às vezes enterra o direito dos outros. Mas Pai, o Evangelho está diante de nós. Se chegar algum momento de nossas vidas, aonde nós precisarmos nos desfazer dos nossos direitos, que tu nos dê forças para que isso aconteça, porque eu também disse, de nós mesmos
não temos essa capacidade. Nós somos egoístas por natureza, nós somos arrogantes por natureza. Mas a tua palavra nos confronta a termos uma vida diferente. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada um de nós com a tua palavra lida aqui. Eu te peço também por aqueles irmãos, aqueles que nos assistem agora, que porventura estão passando por algum problema, seja ele de saúde física ou espiritual, que tu estejas abençoando-os de uma forma poderosa, transformando-os para o louvor da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus, te agradeço, amém. O Senhor os abençoe.